Gente, a gente tá fazendo vídeos aí pra homenagear um dos nossos programas favoritos, que é o Chaves, e a gente tá falando de é, várias questões, várias curiosidades. Hoje a gente vai abordar um assunto que ganhou muita fama na internet, que foi qual foi o motivo da briga do personagem, do ator que fazia o personagem Kiko, que rompeu com Chaves, né, com o ator que fazia o Chaves, né? E a gente vai abordar esse assunto agora. Chaves voltou agora na semana passada a passar no SBT depois de vários anos, deu bastante audiência. Então vamos contar essa história assim, segundo informações da internet. Chaves, né, assim que começou, rapidamente virou um fenômeno, fazer muito sucesso, né, com personagens cativantes que a gente amava muito, né, Seu Madruga, Chaves, Kiko, Professor Girafales, Dona Florinda, Bruxa do 71, Chiquinha, né, então eram personagens muito amados, né, e é óbvio que sempre numa série com muitos personagens, tem aqueles personagens que se destacam mais, que ficam mais populares e mais amados pelo público. E segundo informações, o Kiko começou a ter muito destaque na série, muito destaque, muito destaque. Tanto que, segundo informações, ele começou a fazer um monte de comercial, vender um monte de disco, gravar. Então ele começou a ser muito procurado ali para fazer propagandas na época. E segundo informações, isso teria gerado um incômodo, um certo ciúmes no Chaves, no ator que fazia o Chaves, no Roberto Boloni, que era o criador do Chaves. Segundo informações, esse sucesso do Kiko começou a incomodar ele, né? Não se sabe o quanto essa história é verdade ou não, mas a gente sabe que dentro do show, dentro de séries, novelas, cinema, né? Isso geralmente acontece, né? É, não é algo tão difícil de acontecer. E segundo informações, o Carlos Boloni, o criador do Chaves, que interpretava o Chaves, queria diminuir o tempo do Kiko na série, né? Cortar o personagem, né? Para ele perder destaque para quem sabe assim o protagonismo que o Kiko estava tendo diminuir. Né? E segundo informações, quando o Carlos Boloni, o Chaves, propôs isso para o Kiko, ele não aceitou, falou, não, então eu estou saindo fora, né? Provavelmente ele entendeu que ele estava fazendo muito sucesso e que ele não teria dificuldade em encontrar um novo show. Mas aí que a treta piorou, porque o Chaves, né, o ator criador do Chaves, proibiu que o Kiko usasse o personagem no México. O Kiko foi para a justiça e perdeu. Então o Kiko ficou numa situação muito difícil, o ator que fazia o Kiko, porque ele não poderia usar o personagem dele, que fez ele ficar extremamente famoso, principalmente no México e no mundo, dentro do México. Com isso, ele recebeu uma proposta para trabalhar na Venezuela, e aí ele burlou. Ele encontrou um caminho para usar o personagem. Ele mudou a forma que escrevia o Kiko, que era com Q, né? E aí lá na Venezuela ele escrevia com K. E aí ele começou a trabalhar lá na Venezuela e convidou o Seu Madruga, o ator que fazia o Seu Madruga, que também já estava incomodado, porque, segundo informações, a Dona Florinda, a atriz que fazia a Dona Florinda, que era namorada do Chaves, do ator que fazia o Chaves, começou a se intrometer muito no programa, dar palpite, querer mudar os personagens, falar como deveria ser as cenas. Isso incomodou o Seu Madruga, que teria aceitado o convite do Kiko para ir trabalhar na Venezuela, né? E isso deixou o Chaves, o autor, o criador do Chaves, muito preocupado. Por quê? De uma hora para outra, os dois principais personagens junto com o Chaves tinham saído do programa. Tanto, gente, que vocês sabem, né, lembra quando começa a temporada que tem o restaurante da Dona Florinda? O Carlos Molano teria criado o restaurante da Dona Florinda por causa disso, porque ele tinha perdido o Kiko e o Chaves, e ele sabia que ele tinha que encontrar um meio para fazer o programa não perder a audiência, né? Então o meio foi criar ali aquele momento lá, aquela saga lá então, né, essa treta entre o Kiko e o Chaves foi motivada também, principalmente ali, segundo, por ego, por vaidade, né? Tanto que o programa do Seu Madruga e do Kiko lá na Venezuela não deu certo, a gente teve pouca audiência, né? E depois, tanto que o Seu Madruga chegou a voltar pro Chaves numa outra ocasião. Outra história que conta é que o que motivou também a briga entre os dois personagens foi que o Kiko chegou a namorar a Dona Florinda. Em algum momento o Chaves teria roubado ali a Dona Florinda do Kiko. Isso teria aí gerado bastante conflito, mas essa história não é tão confirmada assim, né? Segundo informações, o Kiko chegou a ter um relacionamento de verdade ali com a atriz da Dona Florinda, mas eles terminaram e um tempo depois ela começou a namorar com o Chaves. E essa é uma das principais tretas que tem dentro do Chaves, né? Que é o personagem que fazia o Kiko tretou com
ator que fazia o Chaves. E essa é uma treta muito famosa dentro da internet, dentro do seriado Chaves, e até entre os próprios fãs que sempre comentam essa treta, para quem considera os dois principais personagens junto com o seu Madruga.